Você já deve ter se perguntado por onde que você investe no exterior, se você investe no exterior através de ativos brasileiros aqui na nossa bolsa, como BDRs ou ETFs internacionais, ou se você abre uma conta em uma corretora direto lá no exterior e faz remessa em dólar e tal. Neste vídeo eu vou explicar para você de fato todas as diferenças que existem entre você investir direto no exterior e você investir no exterior através de instrumentos brasileiros como ETFs e BDRs. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global, seja pelo instrumento que for, certo? Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, me segue no Instagram também, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. Eu vou primeiro explicar as diferenças que existem em termos teóricos entre cada tipo de instrumento e depois as diferenças em termos regulatórios, depois também em termos de custos, vou mostrar uma tabela para você que você vai poder baixar com o link que está na descrição deste vídeo. Então, primeiro instrumento que você pode utilizar, qual é? São os ETFs diretamente no exterior, né? Então você vai no exterior, você, pessoa física, abre uma conta no seu nome no exterior e você vai lá e compra, por exemplo, ETFs que são fundos que são negociados em bolsa no exterior, e estes ETFs eles vão lá e eles compram as ações propriamente ditas. Agora, quando você faz isso, você recebe diretamente os dividendos dos ETFs. No caso, se eles forem ETFs americanos, eles distribuem os dividendos para você, que são recebidos das empresas, certo? Então as empresas pagam para o fundo paga para você. Logicamente existe a tributação na fonte por ser um ativo domiciliado nos Estados Unidos de 30%, você pode também investir em ETFs não americanos, ETFs europeus e tal, mas a ideia é esta, né? Você investir diretamente no exterior. Outra possibilidade é você investir em um fundo brasileiro que vai no exterior e compra o ETF de uma forma que você tenha um intermediário, certo? Então você colocou um intermediário no meio para você não precisar ir diretamente no exterior. É um fundo brasileiro que tem uma taxa de administração própria, toda a regulamentação brasileira sobre este fundo. O dividendo ele é distribuído pelo ETF americano, mas desta vez o ETF brasileiro ele não repassa para você. O ETF brasileiro acumula os dividendos, então isso aí vai facilitar o seu imposto de renda, porque você não vai declarar nenhuma renda, porque você não recebeu nada de dividendos, mas vai aumentar a sua tributação, porque na realidade quando você for vender o ETF brasileiro não tem nenhum tipo de isenção, ao contrário do que acontece com um ativo diretamente no exterior, você tem até R$35 mil em isenção se você vender dentro de um mesmo mês, certo? Agora o ETF brasileiro não tem isenção, se você teve qualquer lucro, você paga imposto e você pagará imposto sobre estes dividendos que foram acumulados no fundo. Outra possibilidade é você também investir através de um BDR, que é basicamente um intermediário da mesma forma, mas não é um fundo. Um BDR ele é um recibo, ele é apenas um documento que garante que você tem o equivalente depositado no exterior. Então haverá um banco intermediário, um banco depositário aqui no Brasil, geralmente o banco da B3, que é o banco da própria bolsa, do próprio conglomerado da B3, que ele vai no exterior, ele compra o ETF no exterior, deixa lá depositado, custodiado no exterior, e aqui no Brasil ele emite um recibo que equivale o direito de você ter o ativo no exterior. Inclusive você pode trocar, né? Você pode cancelar um BDR, aí você mostra que você tem uma conta no exterior e depositam para você no exterior exatamente o BDR correspondente lá no exterior. Agora, neste caso, o BDR brasileiro ele vai repassar para você sim, ele vai repassar os dividendos que são distribuídos pelo ETF americano. A diferença é que aqui, quando ele faz este repasse, ele pega uma taxa de 3% para fazer esta manutenção, certo? Agora que eu mostrei um comparativo em termos de desempenho com os custos de todas essas três possibilidades, né? Considerando a rentabilidade do ETF no exterior de 7% ao ano ao longo de 30 anos, quais as diferenças aqui? Você pagaria um spread de negociação adicional por investir em mais um intermediário brasileiro, que no caso é ou o ETF ou o BDR brasileiro. Eles são negociados no Brasil e possuem um spread
spread de negociação um pouco maior. Eu supus aqui 0,25% em cada aporte, né? Você vai pagar quando você for fazer este aporte. E no caso do investimento no exterior, eu reduzi a cada remessa o valor de 1,4%, já considerando o IOF aí de 0,38%, e também considerei para os ETFs brasileiros uma taxa de administração adicional de 0,23% ao ano, assim como tem, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF que investe em empresas americanas. Ele basicamente tem essa taxa adicional além daquela americana, certo? Considerei aqui investimento de R$1.000 por mês, aproximadamente R$12.000 por ano com estes descontos. Você vê que quando você investe em um ativo direto no exterior, você pode ter aquela isenção tributária vendendo até R$35.000 por mês, de forma que você é isento sobre o seu ganho de capital, e neste caso aqui você teria líquido R$1.190.000. Se você investir em BDRs é praticamente a mesma coisa, a diferença é que não haverá esta isenção tributária e, portanto, você terá aqui R$1.079.000. E com o ETF brasileiro, pelo fato de ter uma taxa de administração que incide sobre todo o patrimônio, você teria aqui R$1.050.000. Apenas para mostrar para você esta tabela, que é uma tabela que você vai poder encontrar aqui no link na descrição deste vídeo. Você coloca o seu e-mail lá e você recebe, certo? Muitas pessoas podem dizer, ah não, tem muita pouca liquidez, tem baixa liquidez destes fundos brasileiros ou BDRs brasileiros. Eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, você também pode conferir aqui na descrição do vídeo. Mas apenas para mostrar para você, não é bem assim, né? Embora possa ter baixa liquidez e poucas pessoas negociando, todos estes ativos aqui, em especial os BDRs de ETFs no exterior, eles têm formadores de mercado que são instituições contratadas para garantir que você tenha liquidez. Então, mesmo que ninguém queira negociar, o formador de mercado ele é obrigado a estar lá com preços na oferta e com preços na demanda para permitir que você possa comprar e vender quando você quiser, respeitando estes limites de spread máximo aqui. Neste caso, são aproximadamente 0,50%. Por que no exemplo eu coloquei 0,25%? Porque na prática, conforme o vídeo que você pode observar, de fato o spread hoje já é bem menor, tá? Então já é 0,010, 0,015, 0,020, já é bem menor do que este spread máximo aqui, que é o spread contratado, certo? Então, na prática, você já consegue sim pagar menos spread, embora o regulamentar seja este aqui. Então, você não vai pagar mais spread do que este aqui que está regulamentado. Importante salientar também o risco de jurisdição. O que é isso, né? Quando você investe em um BDR ou em um ETF brasileiro, você está investindo em um instrumento que está no sistema financeiro brasileiro, tá? Então é totalmente possível, embora não seja tão provável no meu ponto de vista, que haja modificações tributárias no sentido de aumentar imposto sobre ganho de capital, no sentido de aumentar imposto sobre herança, conforme nós vamos ver. Então você está totalmente sujeito a isso. Você poderia me dizer, ah não, Otávio, mas no exterior também o governo brasileiro pode aumentar o imposto sobre o patrimônio que eu tenho no exterior. De fato, só que na realidade o governo brasileiro tem muito menos ingerência sobre a execução disso, né? E aqui nós já vamos ver sobre o segundo ponto, que basicamente é a possibilidade de execução judicial sobre estes seus ativos, né? No Brasil existe o sistema Bassanjude do judiciário, em que um juiz ele consegue, com relativa tranquilidade, verificar todos os seus ativos financeiros e eventualmente fazer uma constrição, um congelamento sobre estes bens que você tenha aqui no Brasil. Isso é muito mais difícil, na prática praticamente impossível de ele conseguir fazer isso de ativos que você tenha no exterior. Então, embora a regulamentação brasileira possa sim limitar quaisquer ativos que você tenha no mundo, é muito mais difícil ele ir lá de fato e conseguir congelar esses ativos. Também é importante dar o exemplo da nossa vizinha República Argentina, que, por exemplo, no ano passado, no ano de 2020, para os BDRs deles, né, que lá eles chamam de CDRs, né, que são os certificados
de depósitos argentinos, por exemplo, eles colocaram aqui uma obrigatoriedade se você quiser converter os seus BDRs argentinos em ETFs ou ativos ou ações diretamente no exterior. Você pode sim fazer a conversão e receber os ativos lá no exterior numa conta que você tenha no exterior. Eles colocaram aqui, determinaram que a pessoa tem que esperar um prazo de 5 dias úteis entre a compra e a conversão. Então você vê, isso aqui é apenas um exemplo para mostrar para você que é possível a qualquer momento o governo ele determinar que você tem restrições sobre a sua conversibilidade dos seus ativos no exterior. Então aqui mostrando para você, se você tem ETFs brasileiros de ETFs no exterior, esta conversibilidade dos ativos em moeda estrangeira ela é inexistente. Você não tem o direito de obter nada no exterior por investir aqui no Brasil, certo? Você investe em um fundo brasileiro se for um ETF. Se for um BDR, ou seja, um recibo, você tem direito à conversibilidade, mas existe esta questão da restrição. Por quê? Porque conforme você vê aqui, este aqui é o funcionamento de um BDR aqui no Brasil, né? Então, basicamente, se você quiser fazer o cancelamento, se o Brasil piorou de situação e você quiser receber os seus ativos lá no exterior, você não quer mais ter BDR, você pode converter os seus BDRs em ativos no exterior. E como é que é o processo, né? Basicamente, você faz uma solicitação para a sua corretora, né? Você preenche um formulário, o banco da B3 ele vai determinar uma taxa que você tem que pagar, você vai confirmar esta taxa, você vai pagar esta taxa em reais no Brasil. Depois disso, você vai transferir o BDR para a B3, certo? Para o banco da B3, e o banco da B3 ele vai autorizar que o custodiante lá no exterior ele transfira para você no exterior, ele lhe transfira o ativo subjacente, ou seja, que ele lhe entregue lá ou a ação no exterior ou o ETF direto no exterior. Mas você vê que, por exemplo, na Argentina, eles já restringiram o prazo que você pode fazer isso. Conforme você vê aqui, também retirei do site da B3, existe um custo para isso, neste caso é $15 e mais um valor proporcional. Não há impedimento algum de que esses valores sejam modificados e aumentados do dia para a noite. É perfeitamente possível que, quando você precisar, talvez esses valores de conversibilidade estejam maiores. Então, quando você vê aqui, né, quais são os riscos desta conversibilidade, basicamente o prazo, né, que talvez você tenha que esperar mais tempo, o custo, talvez aumente o custo para você fazer essa transação, e a quantidade, né? Talvez você não possa converter tudo, talvez haja restrições legais neste sentido. Tudo isso para explicar o risco de jurisdição. Você está com o seu patrimônio sujeito ao arcabouço legislativo e judiciário brasileiro, né? Aqui, outro ponto também é a questão do imposto sobre a herança. Então, no Brasil, se você tem BDRs ou ETFs brasileiros, você está sujeito ao imposto estadual sobre herança, o ITCD ou ITCMD, que varia em média de 4 a 8% dependendo do estado da sua residência fiscal. No exterior, você está sujeito ao imposto sobre herança no exterior, que pode variar de 0 até 40%. Dando exemplo para você, nos Estados Unidos, se você tiver ativos domiciliados nos Estados Unidos, você está sujeito ao imposto que varia de 0 até 40%, considerando 18% a partir de $60 mil. Então, se você tiver até $60 mil, você não paga nada de imposto sobre herança. No Brasil, aqui você já paga 4%, certo? Agora, obviamente, lá acelera bem mais este imposto, dependendo do valor que você tem. Eu fiz um gráfico aqui para mostrar para você, dependendo da quantidade de dinheiro que você tenha. Então, por exemplo, se você tem até ali, ó, na faixa de R$400 mil, R$450 mil, você paga menos imposto sobre herança nos Estados Unidos do que se você tiver patrimônio no Brasil em BDRs ou em ETFs brasileiros, tá? Isso tem que ficar claro. Obviamente que se você começar a ter mais dinheiro ali a partir de R$1 milhão, 2, 3 milhões de reais, a alíquota americana já é bem maior, tá? Mas, no caso, para ativos brasileiros, esta alíquota também existe e ela não é negligenciável. É importante dizer que ativos, por exemplo, domiciliados em paraísos fiscais como a Irlanda, como Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, não têm imposto sobre herança, então a alíquota é sempre 0 para qualquer
patrimônio, certo? Esta tabela aqui você também pode conferir aqui no link que está na descrição deste vídeo. E o último ponto, que é a diferença, é que os seus ativos domiciliados aqui no Brasil, eles entram dentro do seu processo de inventário e eles devem respeitar o que a gente chama de parcela legítima, né? Você é obrigado a destinar 50% do seu patrimônio quando você falece para os seus herdeiros necessários, ou seja, os seus filhos, etc, né? No exterior, não necessariamente, ou pelo menos é mais difícil de você fazer esta obrigatoriedade e este repasse para os seus herdeiros necessários, tá? Por quê? Porque você pode, por exemplo, ter uma conta conjunta com cláusula de joint tenancy, em que você vai repassar todo o patrimônio desta conta conjunta para o seu cotitular, que não precisa ser o seu herdeiro necessário. Além disso, se você tem uma offshore, ou seja, uma empresa fora do Brasil, você também pode ter cláusulas contratuais, certo, societárias, que vão destinar o patrimônio para quaisquer outras pessoas que não sejam necessariamente os seus herdeiros necessários. Então, um resumo geral para você entender, né? ETFs no Brasil, de ETFs estrangeiros, facilitam seu imposto de renda porque eles acumulam os dividendos. Você terá, ao final do prazo, conforme nós vimos, 13% menos dinheiro ao longo de 30 anos, aportando aqueles R$1.000 por mês, do que se você investisse direto no exterior. Você terá um patrimônio 2,7% menor do que se você investir em BDRs. O risco de jurisdição ele é integral, ele se mantém, e o imposto sobre herança brasileiro também ele é aplicável. Quando você vê aqui a parte dos BDRs pagam dividendos para você, então torna um pouquinho mais complexo o imposto de renda. O patrimônio será 10% inferior em relação ao que você tem direto no exterior, e o patrimônio ele é 2,7% a mais do que se você investir em ETFs brasileiros, né? O risco de jurisdição ele é mitigado porque você tem conversibilidade. Se tudo der errado no Brasil, você pode resgatar os seus ativos no exterior, mas ele parcialmente se mantém porque tem o risco de controle de prazo, de custo e de quantidade desta conversibilidade. E além disso, existe o imposto sobre herança brasileiro da mesma forma. Agora, se você investir direto no exterior, você receberá dividendos normalmente. Se for um fundo de distribuição, você pode optar por fundos de acumulação, mas daí não são americanos. Seu patrimônio será 13% superior em relação a ETFs brasileiros e 10% superior em relação a BDRs brasileiros em 30 anos, com aqueles critérios que eu mencionei. O risco de jurisdição ele é praticamente eliminado, né? Porque praticamente é impossível o judiciário brasileiro ele atingir o seu patrimônio. Além disso, a tributação ela é estrangeira sobre a herança, então pode ser 0 ou vai até 40% nos Estados Unidos, dependendo do patrimônio que você tenha. E, no caso, você deverá fazer inventário no exterior se não houver medidas para eliminar inventário, como, por exemplo, uma offshore, que é uma empresa, ou também uma conta conjunta com cláusula de joint tenancy. E, obviamente, isto aqui tudo eu considerei a mesma carteira, mas existe a diferença brutal de diversificação, que você consegue muito mais diversificação investindo no exterior diretamente, porque você consegue personalizar mais a sua carteira. Só para dar um exemplo prático para você, essa aqui é uma tabela que eu mostrei que tem todos os BDRs disponíveis, apenas alguns estão agora disponibilizados para investidores em geral, e ETFs brasileiros de ETFs estrangeiros tem só estes daqui, né? De fato, então é bem limitado, né? Investimento de maneira geral no globo, depois na Europa, na China e nas 500 maiores empresas americanas. É bem restrito, você só consegue fazer uma carteira bem básica mesmo, né? Para você ter exposição internacional. Você não consegue personalizar por fatores, por concentração e nem por tipos específicos de empresas. Então este é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Eu invisto direto no exterior para mitigar todos estes riscos e também, né, se você considerar eventualmente morar no exterior, facilita bastante você já ter investimentos direto lá fora, certo? Então se você gostou, coloca aqui nos comentários como que você investe no exterior, se é através de instrumentos brasileiros ou se você investe diretamente no exterior. E compartilhe esse vídeo para que o seu amigo, para que a sua família, seu pai, sua mãe, seu primo entenda de fato as diferenças e as possibilidades que existem de você investir fora do Brasil e mitigar o risco Brasil, certo? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco por aqui. Até mais!